Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula, de sistemas de medidas, metrologia. Então a gente vai estudar um pouquinho da metrologia e nós vamos começar com o processo histórico. Nós vamos ver agora, o que é metrologia, O que é metrologia? Então a metrologia é a ciência das medições, das medidas e suas aplicações na sociedade e na indústria mecânica. Engloba todos os aspectos teóricos e práticos de todas as medições que são realizadas nas mais diversas ciências e tecnologias. E essa metrologia ela é tão ampla que ela acaba dividindo-se em metrologia legal, científica e industrial. A metrologia legal, o que é a metrologia legal? A metrologia é a parte da metrologia que se refere às exigências legais, que estão na lei, técnicas e administrativas relativas às unidades de medida, os métodos de medição, aos instrumentos de medição e às medidas materializadas. Aí vem a metrologia, então, científica. O que é metrologia científica? O seu objetivo é a padronização das unidades no mais alto nível, pesquisando processos para a medição de grandezas e encarregando-se também de sua normatização, sistematização e aprimoramento. Então, isso é a metrologia científica. E a metrologia industrial é a parte da metrologia cujos sistemas de medição controlam os sistemas produtivos, a produção de peças e equipamentos, enfim, e são responsáveis pela garantia da qualidade desses produtos. Ele precisa ter uma precisão, ele precisa ser preciso. Esta é a qualidade do produto. Então nós vamos começar com um breve histórico, vamos viajar lá para a antiguidade para vocês entenderem como é que surgiu essas medidas e como aquele povo fazia, Porque hoje a gente existe toda uma tecnologia, toda uma padronização, mas antigamente não era bem assim. Então, as unidades de medidas primitivas estavam baseadas na parte do corpo humano, pois ficava fácil chegar-se a uma medida que podia ser verificada por qualquer pessoa. Foi assim que surgiram as medidas padrão, como a polegada, o cúbito, o côvado, o palmo, o pé, a jarda e o passo. A padronização de medidas surgiu no Egito Antigo, a partir da invenção do cúbito padrão. Então a gente tem um desenho ali, de um sapateiro medindo o pé, da pessoa ali para fazer um sapato, Ele tá aferindo, ele tá verificando a medida ali para construir um sapato. Por ser uma medida bastante variável no corpo humano, variava de pessoa para pessoa, Cada pessoa tem um porte físico, foi necessário estabelecer um valor universal para ele, que foi gravado em barras de pedra e depois em madeira para poder ser transportado. Então, o cúbito padrão, certo? Então, acabou tendo que ser feito uma padronização. Então, eles construíram em pedra para haver um menor desgaste. Como a madeira logo se desgastava, foram gravados comprimentos equivalentes ao cúbito padrão nas paredes dos principais templos. Deste modo, cada um podia conferir ou aferir periodicamente sua barra, ou mesmo fazer outra quando necessário. Então ali nós temos um cúbito padrão egípcio, que se usava muito na época, até tem umas inscrições egípcias ali no cúbito padrão. Aqui podemos ver melhor, Então aqui tá as partes do corpo, como eu tinha falado para vocês. Ali tem a polegada, que é o polegar, o palmo, o passo, o cúbito, que esse foi o padrão, que eles usaram muito tempo, que fizeram ali de pedra, o pé, a jarda e o côvado. A polegada é o polegar, o palmo, a mão, o passo são, com os dois pés, o cúbito da ponta do dedo até o cotovelo, o pé, e a jarda é da ponta do polegar até o nariz, certo? E o côvado, que são 3 palmos, Unidades de medidas primitivas,
O metro é o décimo, né? Seria a definição do metro seria a 10ª-milionésima parte de 1/4 do meridiano terrestre, né? Imagina. A palavra metro vem do grego metron, que significa medir. O surgimento do metro ocorreu na França no século XVII, pela necessidade de estabelecer uma unidade natural, isto é, que pudesse ser encontrada na natureza, com seus submúltiplos estabelecidos segundo o sistema decimal, para assim ser facilmente copiada, constituindo um padrão de medida. Então ali tem, né, um dos primeiros padrões para o metro na parede do Ministério da Justiça francês. A unidade de medida linear utilizada até então, até se chegar ao metro, era a toesa, que equivalia a cerca de 2 metros mais ou menos, né, arredondando dá 2 metros. Para calcular o metro, os astrônomos franceses Delambre e Méchain foram incumbidos de medir o meridiano. Usando a toesa, mediram a distância entre a França e a Espanha, e a partir dali, através de cálculos, chegou-se à medida que foi materializada em uma barra de platina, chamada de metro dos arquivos. Então ali tem uma barra de platina, tá? A barra de platina e irídio utilizada como protótipo do metro, né? Na época de 1889 a 1960. Então, pessoal, nós fizemos a nossa introdução à nossa disciplina, né, que é a metrologia, né, que a gente vai estudar. E para finalizar, né, na próxima aula vamos continuar estudando, né, essas grandezas. Vocês dão uma olhadinha, eu deixei um fórum no Moodle, né, para vocês responder, para ver se vocês entenderam bem o conteúdo. Eu também deixei um vídeo para complementar ainda mais a nossa aprendizagem, né, no YouTube. Então tá ali o endereço. E as dúvidas podem ser trazidas na aula síncrona que nós vamos realizar e no nosso grupo de WhatsApp, nos horários de atendimento, né, que estão ali. Então ali está o WhatsApp, o grupo e os horários de atendimento. Então qualquer dúvida vocês podem solicitar ajuda pelo WhatsApp ou na aula síncrona. Até a próxima aula, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula, mas as próximas com certeza serão melhores. Um abraço.